porque o Senhor é a nossa força. Lucas 15 tem uma série de parábolas, se você perceber. Parábolas são ilustrações ou histórias contadas por Jesus, que trazem uma verdade como pano de fundo. Então essa maneira de Jesus falar em parábolas, era justamente para cumprir o que a palavra dizia, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, para que não se convertam, né, e sejam beneficiados. Por quê? Porque eles eram interesseiros. Então Jesus, para os discípulos, ele falava abertamente. Para os religiosos, ele falava por parábolas. E no capítulo 8 de João, ele falou assim: eu não sei porque vocês não entendem a minha linguagem. É porque vocês não querem entender mesmo. Na verdade, eles entendiam, mas eles não queriam vestir a carapuça, né? Que Jesus estava falando para eles. E aqui tem a parábola da ovelha perdida, da moeda ou dracma perdida, e a parábola do filho perdido, que é a parábola do filho pródigo, chamado filho pródigo. E eu queria recobrar isso aqui, para nós falarmos hoje sobre a dinâmica da culpa. Se você quiser guardar esse tema aí, o ciclo que nós vemos nessa dinâmica da culpa. E nós precisamos nos libertar disso, para que a gente possa desfrutar mais daquilo que é de Deus. A gente conhece a parábola, mas eu vou ler, né, porque é sempre bom a gente recobrar. A partir do verso 11, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Olha só, ele repartiu entre eles. Não deu só a parte do mais moço. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Veja que, eu vou só pontuando aqui, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Lá na frente, o irmão vai dizer uma coisa a mais que ele fez, mas não está relatado. Está dizendo que ele viveu irresponsavelmente, certo? Porque a gente tem essa mania de frisar essas coisas, que muitas vezes são as coisas que nos atormentam. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Outra observação aqui, ele estava com o quê? Estava com fome, estava faminto, é uma necessidade física. Caindo em si, ele disse, essa palavra caindo em si, eu até já preguei sobre isso no passado, e aqui a impressão que nós temos nessa ótica, é de que ele se arrependeu. Não, ele simplesmente teve uma sacada, certo? Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, o discurso dele aqui agora: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Pela lei mosaica, ele não precisa nem falar isso, ele ia chegar e ser apedrejado pelo que ele fez. A hora que o pessoal visse ele, porque o filho que fazia isso, nessa época, ele era levado para fora e toda a congregação apedrejava ele, morria apedrada. Então ele chegou com um discurso, ele disse que ia falar isso para o pai dele, né? Não sou digno de ser chamado de seu filho. Realmente ele já perderia automaticamente, porque primeiro ele pediu a herança, e depois ele, né, foi embora, deixou o pai, e agora ele voltou, como dizia aquela ideia, volta arrependido, né? Parece que arrependido, mas ele faz uma proposta: faze-me como um dos teus empregados. Eu sei que eu não sou filho, mas eu posso ser um servo, certo? A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe seu pai, o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, preste atenção que ele não fala nada com ele, fala com os servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele.
Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quero que você frise essa palavra. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho está morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens. Na versão mais tradicional, fala que ele guardou os mandamentos do pai. Ele não transgrediu nenhum mandamento. Aí ele fala assim: mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Se não me engano, no começo da parábola, diz que ele deu a parte dele também, não deu? Ele distribuiu entre eles. Olha o coração desse homem como é que estava, né? Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, quem que está falando que ele gastou com as prostitutas? Foi o irmão mais velho, não está escrito lá no início da história de Jesus. E a gente sempre frisa isso. Mas é óbvio, pastor, ele não sabe? Na verdade, acho que estava na cabeça dele, né? Se eu tivesse fora daqui, cheio de dinheiro, ia me esbaldar. Matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Queria que você pedisse que o Senhor deixasse tua mente atenta à palavra, porque nós estamos fazendo uma construção com essas mensagens, né? Dessa visão da graça e da justiça de Deus que está sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nós podemos repetir as leituras e até a Bíblia inteira. Sempre o Senhor tem algo novo para ministrar ao nosso coração. E nós te agradecemos porque ela é alimento para o nosso espírito e ela é alegria para a nossa alma. Que seja assim, que o Senhor nos abençoe através dela mais uma vez. Traga cativo a nossa mente ao entendimento da Tua palavra e nós deixemos de lado, Senhor, todos os sofismas, todo o encastelar da nossa mente, das nossas convicções, que diante de Ti os sábios viram loucos e os loucos viram sábios. Por mais que a nossa mente não compreenda, não entenda, se revolte, ela não aceite, a Tua palavra é a verdade e nós Te louvamos por isso. Fala conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando se fala de felicidade, a gente que tem essa cultura, né, de igreja, de Bíblia, você se remete automaticamente para a palavra paraíso. E aí, agora tem uma novela, acho que da Record, né, que eles recobraram isso, do Adão e Eva. Pelo menos eu vi um trailer que eles fizeram. E aí, aquele estado que eles estavam lá, felicidade é sinônimo de paraíso, e paraíso é sinônimo de felicidade. E a gente pode imaginar como que era lá, né? Você sem pecado, você sem a presença, embora depois apareceu, né, a presença do mal, né, a presença de Satanás, dos seus demônios, dos homens maus, né, aquele lugar que a gente chama de paradisíaco. É tão gostoso pensar nisso, e às vezes a gente se transporta mentalmente para uma ideia de que quando que eu vou alcançar o meu paraíso, onde tudo é paz, é tranquilidade, eu não erro mais, eu não me irrito mais, eu não falo alto, eu não brigo, né, ninguém briga comigo, eu não falho com ninguém, as pessoas não falham comigo, onde não existia morte, não tem medo de morte, porque eles foram criados para viver a vida eternamente. Felicidade, alegria, se alegrar, depois de ter caído, se tornou praticamente impossível. E é uma utopia
E há algum tempo nós temos vivido, a gente acha que sempre foi assim, né? Essa busca pela felicidade. A felicidade se tornou meio que obrigatória nos últimos 50 anos. Aí a pessoa pergunta, o que se quer? Eu quero ser feliz. Mas você sabe o que é felicidade? Olha, eu não desfrutei ainda, não me senti completamente feliz, mas eu sei que ela existe e eu quero alcançar essa felicidade. E passa a vida inteira, né? E alguns buscam felicidade numa coisa, outros noutra, mas é um desejo comum de ser feliz. Inclusive está na Constituição, se não me engano, que é um direito da gente, a felicidade. Você tem o direito de buscar a felicidade. Mas e cadê esse pote de ouro no fim do arco-íris? Aonde que se encontra isso? É uma memória desse estado de calmaria, de paz, de tranquilidade, de alegria, de gozo, de satisfação, inclusive porque Deus, no final do dia, ou na viração do dia, não sei se era da madrugada para amanhã, ou da tarde para a noite, Ele vinha e passeava com o homem, e a presença de Deus, é a coisa que nós cantamos hoje, tudo que eu mais quero é te ver, e a gente começa a se transportar para isso, né? Essa presença que os discípulos, eles tiveram o privilégio de caminhar com Ele. Você imagina que, né, a gente consegue sentir esses momentos de paz e de segurança, quando você está bem concentrado em Deus e muito confiante nele. Eles tiveram 3 anos caminhando com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aonde Jesus chegava, que tinha demônios na região, tinha espíritos malignos, eles vinham correndo diante dele, se prostravam, porque a presença dele, de amor, de bondade, do Espírito Santo nele, fazia com que os demônios se prostrassem. E aí Paulo recobra dizendo que aquele que está em nós é maior do que está no mundo. Só que o que está no mundo sempre quer colocar medo no nosso coração, e a gente esquece que aquele que está em nós é maior. Mas eles desfrutaram desse caminhar com o Deus encarnado, 3 anos, que coisa maravilhosa, comer, beber, dormir, levantar, caminhar, viajar, se alegrar. Jesus, eu acho que contava umas piadas, estava conversando com o Luan essa semana. Jesus é alegre, ele não é carrancudo, ele não é sem humor, Jesus é bem humorado. Ele é o mesmo Deus. Se você examinar lá Jó 39, 40, eu até recobrei isso que nós estávamos conversando. Deus falou para Jó assim, se coloque como homem, eu vou, como Deus, pergunte se você quiser, eu vou te responder, mas eu vou te fazer umas perguntas antes. Entre todas as perguntas, falou, você conhece o caminho da corça, conhece o caminho, né, da serpente lá, da áspide, e começa a falar para ele, você sabe dessas coisas, quando eu criei, e tem um momento que ele fala assim, João, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, e disse para o mar, vem até aqui e não passe, porque você devia ser de muitos anos, então você sabe, você deve ter visto isso. Isso é uma figura, é uma forma de linguagem, não é? Deus estava ali pegando pesado com Jó. Você não é o bom? Você não é o cara que sabe tudo? Onde é que você estava quando eu disse para o mar não passar daqui? É quase que um sarcasmo. E Jesus, muitas vezes ele chegava para os fariseus e agia assim, ele falava com eles de uma forma que era para mexer, né? Então, é impossível que uma pessoa que esteja em paz, esteja alegre, esteja feliz como Jesus, né, ele vai viver carrancudo, que a impressão que nós temos de Deus é esse Deus que está ali o tempo todo como aquele pai austero, que está pronto para te dar varada, que está pronto para te... É a perseguição, o Espírito Santo persegue a gente, ele vai mostrar para vocês que é pecado, que ele é pecado, lá é pecado, não é o atormentador, o acusador da nossa alma foi vencido, que é Satanás. Então, essa alegria de caminhar com Jesus, de passear com Jesus, eles tiveram esses 3 anos, tanto que quando Jesus começou a falar, olha, está chegando a minha hora, eles começaram a se entristecer de uma forma, porque eles viram que ele estava sendo tirado deles, e é o que o anjo Gabriel falou para Daniel, até que o ungido seja tirado, ele estava sendo tirado deles. A alegria que eles tiveram quando Jesus ressuscitou e apareceu no meio deles, foi o recobrar disso, tanto que os discípulos no caminho de Emaús falaram assim, fica conosco, Senhor, a gente canta isso, fica conosco, Senhor, fica conosco, porque é o paraíso na terra, e não porque eles não tinham falhas, porque a gente lê a história e vê, né? O Michel pegou semana passada falando do Pedro, né? Esse camarada que é uma figura tremenda, né? E assim eram todos eles. Jesus não podia virar as costas, estavam discutindo, ei, quem será que vai sentar do lado dele quando ele tomar o reino, né? Será que vai ser o Pedro e o Tiago?
E aí eles ficavam discutindo lá, não, vai ser eu sei que Jesus gosta mais de mim, eu sou mais bonito, eu sou mais interessante, sou mais inteligente, claro que vai ser eu. Ficavam lá, aí Jesus chegou para o que vocês estão discutindo aí? Né? A cobiça, né? A ideia, eu vou ser o cara junto com ele quando ele assumir, né? Aí eles fechavam a boca, ficavam quietos, e Jesus falou assim, olha, pegou uma criança, colocou no colo e falou assim, olha, vocês têm que se tornar humilde como essa criança. E veio uma mãe interceder, né? Põe o meu filho, esse meu filho à tua direita. Ele falou, olha, isso aí está reservado para o pai, que é lugar de prioridade, que é lugar de autoridade, que é lugar de honra, né? E não tinha essa coisa da cobiça entre eles. E quando tinha, Jesus já pontuava e direcionava. Então, enfim, era uma coisa maravilhosa, esse estado de felicidade. E Jesus, nas histórias dele, ele conta e ele leva a mente deles para que eles se transportassem para um momento em que eles pudessem desfrutar disso, e revelava para eles, é isso que o Pai quer fazer com vocês, é para lá que eu estou levando vocês, é para essa ideia de um retorno a esse momento de felicidade, de paraíso. E daí você fala, tá, mas se realmente é assim, ele morreu na cruz, venceu o pecado, a morte, então por que ele não levou ele junto? Na oração de João 17 ele fala, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque além de levá-los, ou nos levar de volta a esse estado de alegria, de felicidade nele, ele nos deu o privilégio de também fazer com que nós possamos levar pessoas para esse estado. Porque a gente acha que todo mundo conhece Deus, a gente acha que todo mundo sabe o que nós sentimos. O que você sentiu hoje cantando essas canções, quando você está na sua casa, você está viajando, essa companhia, essa presença gostosa, que te faz sentir seguro, não importa onde você esteja, e às vezes está passando por um momento que dá um medo, dá um medinho, mas logo a gente ora, e ele vem, e o Espírito Santo, né, nos vem não, ele está em nós, ele lembra a gente, que ele está conosco, eu estou com você, calma, fica tranquilo, você não vai sucumbir, você não vai se perder, você não vai morrer. Diga que se for para você morrer, eu venho te buscar, e você vai de mãos dadas comigo, sem pestanejar. Amém? Não tememos a morte, não gostamos dela, mas a gente não teme. Jesus contava as histórias então para remeter eles, e ele conta, aqui essas parábolas são incríveis, porque é a alegria que Deus sente de nos restaurar, de nos recuperar, de nos trazer de volta para Ele. E quando Ele conta essa parábola, nós vemos aqui instaurado exatamente o que eu quero falar hoje, para nós comentarmos e pensarmos em nos livrar disso, que é o ciclo vicioso da culpa. Vamos repetir isso? Ciclo vicioso da culpa. Guarda na tua cabeça. Peca. Opa. O pecado aconteceu agora. O pecado é errar o alvo. E esse negócio aqui errou o alvo para o qual ele foi chamado. Peca, se arrepende, pede perdão, se sente perdoado. Aí volta, peca de novo, se arrepende, pede perdão, se sente perdoado. Ele sentiu culpa, né, por ter abrido mão das vantagens que ele tinha. Ele não amava o seu pai, né, do jeito que o pai merecia ser amado. Essa dinâmica da culpa, ela está instaurada desde que eles caíram. Volta para quando Deus chegou para Adão, Adão, você comeu da fruta que eu falei para você não comer? Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu. Ele não aguentou o peso da culpa, transferiu. E eu quero que você guarde essa palavra, transferência da culpa. O tempo todo a transferência da culpa. Aí ele falou para Eva, mas, falando nossa linguagem, cara, o que você fez? Não, Senhor, foi a serpente, ela me enganou. E realmente, né, houve essa intervenção maligna ali. Mas o fato é que eles poderiam ter se responsabilizado. Adão, você é o sacerdote, você é o marido, você é o cabeça. Eu falei para você, você pecou, eu pequei, Senhor. Ah, mas eu vi que foi Eva que te levou a isso. Não, livra ela, Senhor, eu que errei. Livra ela.
Eu ouvi, mas a responsabilidade era minha. E a Eva poderia ter dito a mesma coisa, olha, eu errei, eu ouvi a serpente, essa desgraça aí que veio me levar a fazer isso. Estou errada. O que eu posso fazer? O senhor vai fazer o quê? Não, mas essa transferência da culpa, ela já é uma dinâmica que se instaura, e aí Deus também já projeta para que ela acabe. Porque se você vai ver as sentenças, tem uma sentença para o homem, do suor do teu rosto comerás o teu pão, tem uma sentença para a mulher, né, com dores darás à luz, e a mulher que já deu à luz sabe, né, o que é essa dor. E a serpente falou, você vai rastejar sobre o teu ventre, e do pó da terra você vai se alimentar. Ele já deu uma sentença, mas ele falou daí, olha, quando se relacionou da mulher com a serpente, falou assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eu já estou projetando o fim desse ciclo de culpa, de erro, né? Sentir o peso do erro, sentir o peso do pecado. Irmãos, você gosta de errar? Tem alguém aqui que gosta de errar, de vocês? Tipo assim, eu tenho prazer em tropeçar. Tem uma piadinha aí, né, que fala... Eu não lembro como é que é o memezinho que o pessoal fez. O golpe está aí, cai quem quer, daí a pessoa fala assim, não, quem quer não, eu caio toda hora nesse negócio aí, né? Tem alguém que fala assim, eu errei mesmo, e gosto de errar, não, nós sabemos que existem regras, que existem regramentos, que existem coisas certas, coisas erradas, e quando nós erramos, nós sentimos o peso do erro, a gente não gosta, tanto que não gosta de ser chamado a atenção. E a gente luta por essa autonomia, onde não tem mais o pai para colocar o dedo na nossa cara e dizer, você errou. Aí você quer morar sozinho, você quer ter a tua vida, para você não ter esse peso, porque dependendo da dinâmica desse pai ou dessa mãe, muitas vezes é quase pior do que Deus. É um Satanás ali, querendo lembrar que você errou, e te prende naquilo, mas você errou. Entre marido e mulher acontece muito isso, né, porque... O homem, ele faz as cacas, ele esquece, ele me perdoa e tal, daí quando tem uma briga, a mulher vem e traz de novo, tudo que ele já tinha falado, e ele já tinha pedido perdão, mas pelo jeito você não se arrependeu, porque você errou de novo, e aí fica aquele Satanás ali, né, não é as esposas, às vezes é um para o outro, né, acho que é o Satanás que fica incentivando você colocar esse peso em cima do outro, que já vem, olha, nós estamos, se não me engano, a história diz que o homem está 10 mil anos na Terra, isso... tirando a parte, né, da ciência, que é 14 bilhões de anos que o universo existe, e já estamos em milhões e milhões de anos de evolução, nós vamos colocar dentro do nosso prospecto, né, da fé, da Bíblia, é mais ou menos uns 10 mil anos. Abraão é 2 mil anos antes de Cristo, que começa aqui, né, a parte que data, para nós entendermos. Mas se imagina 10 mil anos de culpa, de peso, de transferência, isso é genético, isso aí já encalacrou no nosso modo de ser, nos nossos genes. É sempre assim, é sempre a transferência, e a pior dinâmica é a dinâmica que nós vemos, onde se usa isso para fazer com que a pessoa se corrija, para fazer com que a pessoa melhore, se aperfeiçoe. E o que eu constato é que quanto maior culpado você se sente, quanto mais culpado você se sente, mais sair correndo você quer se livrar daquilo, é muito pesado. Vamos para essa história, né? Você vê que ele propõe para o pai, que o pai dê herança para ele, porque como é que estava a cabeça dele? Como é que ele estava se sentindo ali naquele relacionamento com o pai? Não era uma coisa que ele estava sentindo prazer, que ele estava sentindo alegria. E aí, eu não sei quais eram as culpas que o pai dele colocou sobre ele, e ele também estava sentindo. O fato é que ele pegou e fez a proposta, eu não quero mais ficar aqui, eu quero dar um rumo na minha vida, né? É esse tipo de pessoa que é aventureiro, que é empreendedor. Porque a gente pensa assim, ele pegou dinheiro para ir gastar, né, não, talvez ele pensou, vou montar um negócio, vou viver uma outra vida, vou fazer diferente. Mas ele propõe para o pai, recebe o dinheiro, vai embora,
não sabe viver sozinho, não sabe administrar os seus bens, ele não tem noção do valor do dinheiro, tanto que rapidinho ele perde tudo, e dinheiro na mão é vendaval mesmo, né? Você gasta rapidinho, quanto mais se ganha, mais se gasta, e assim por diante. E aí ele está naquela situação terrível, né, de fome, de miséria. Ele fala, não, eu não vou ficar disso aqui não, eu tenho uma saída ainda, eu vou voltar para o meu pai, eu sei que eu não posso ser filho mais dele, mas vou ser um empregado. E tem uma versão que fala, faze-me como um dos seus jornaleiros. Jornaleiros é de jornada, tá? Não é de jornal, porque não tinha jornal naquela época, é de jornada diária, aquele trabalhador diário. Ele falou, não é nem empregado registrado que fica para sempre aqui, não, faze-me como um dos teus trabalhadores diaristas, e eu vou estar melhor do que eu estou agora, porque eu sei que meu pai, ele paga bem os seus funcionários, ele tem fartura. O pai dele era aquele tipo de patrão que, além de dar o salário, o cara ainda come na mesa dele, ou muito próximo, né? Dá a cesta básica, dá dinheiro para gasolina, né? Aquele patrão que ajuda pra caramba, é mais humano, né? Quando pode. Tem gente que não, tem patrão que não consegue, né? Não pode, mas mais ou menos nesse sentido. E ele falou, eu vou estar melhor do que eu estou. E aí volta com um discurso ensaiado. Pequei contra o céu e a terra, quando o Senhor não sou digno de ser chamado teu pai. Acho que ele veio decorando esse discurso, repetindo e falando. E quando ele encontra o pai que vai abraçá-lo, que corre para ele, ele fala o discurso pronto, e o texto deixa bem claro que parece que o pai não liga para o discurso dele. O pai não olha, pelo menos Jesus, e é Jesus que está falando, hein? Não é qualquer contador de história, é Jesus que está falando, ele estava nos detalhes aqui importantes. E o pai não fala nada, porque se fosse nós, qualquer um de vocês aqui, se tivesse passado por isso, é que nem semana passada, quando o Michel ministrou, que Jesus vai até Pedro e nem fala da traição dele, só a presença dele já é para trabalhar com o Pedro. Mas o pai não fala nada. Mas se fosse você, se uma pessoa chega para você arrependido ou arrependida e conversa com você sobre o teu erro, conversa com você sobre o erro dela, olha, eu errei mesmo, pisei na bola e tal, com você, o que a pessoa faz? Fica em silêncio? Não fala nada? Ou fica só olhando que nem essa carinha tua aí, Juliana? Né? No mínimo uma olhada assim de derreter a pessoa dá, mas normalmente ele não consegue ficar só olhando. Daí a pessoa já está prostrada, né, com o rosto em terra, vai ali e pisa na cabeça, né? Que é aquela hora que você quer esmagar a pessoa, você quer maltratar, como se esse maltratar fosse fazer com que a pessoa lembrasse mais, para não errar outra vez. É a dinâmica da culpa. Não é mais ou menos assim? Vamos ser sinceros, qualquer um de nós. Ou a gente não quer mais saber da pessoa, manda embora, vai cuidar da sua vida. Beleza, não, tá legal, não precisa se falar mais nada não. Porque a pessoa que recebe a ofensa, ela não pode ser isentada. Ninguém também gosta de ser traído, maltratado, rejeitado, desprezado, de forma nenhuma. E não dá para você pegar isso e falar, isso aqui não foi nada. Será que esse pai, ele se comporta assim porque ele está dizendo que, não estou nem aí, filho, porque você fez? Não. Na verdade, esse pai é Deus, e ali o que aparece, essa figura, uma figura sábia, uma figura que sabe que o filho ia quebrar a cara, ia voltar, não guarda mágoas, não guarda ressentimento, mas ele sofreu, porque ele sabe que o seu filho está em processo. O filho era jovem, era o mais jovem, e só que é impetuoso, é corajoso, e ele vai e faz, quebra a cara, mas o pai sabe que ele está em processo, e ele vai aprender. É uma coisa que depois Paulo explica. Eu vou ler um texto onde fala que nós, com o rosto descoberto, vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Ele sabe que o filho está em processo, e o filho já voltou. O filho voltou o quê? Para casa? O filho voltou para o pai, para a instrução do pai, para o cuidado do pai, porque ele não conseguiu levar adiante o seu próprio projeto. Ele está prostrado,
Porque ele está pedindo para o pai dele fazer ele de empregado. Ele poderia chegar lá e falar: pai, fiz besteira, mas eu quero voltar e quero o meu quarto aí, quero o meu cavalo, o meu camelo. Eu tenho direito, sou teu filho. Só que o pai não fala nada. O pai vira para os servos e fala assim: gente, vamos fazer uma festa. Quem gosta de festa aqui? Você gosta de festa? É? Carne assada, tomar umas Heineken. Pouca, tá? Mas 5 só tá bom. Não, é 3. Você está com teus amigos, se alegrar, você tomar um vinho gostoso, né? Depois você ficar sentado, ou conversar, ou estar na praia, ou estar na beira de uma piscina. Você receber, eu gosto de receber pessoas. Eu gosto de festa. Eu me sinto muito bem em festa. Não tenho dificuldade com isso. E tem pessoas que não gostam, né? E tem alguma coisa que não está certo nisso aí. Mas o pai, ele não quis ouvir o discurso do filho. Ele não se importou com o arrependimento do filho. A presença ali dele já estava dizendo tudo. Ele não quis pisar na cabeça do filho. Ao contrário, o coração dele se encheu de alegria, porque ele correu, abraçou, beijou. Meu filho voltou, já fala para os servos: ó, vamos fazer uma festa, só que dá um banho nele, coloca roupa nova nele. Olha como é que ele está fedendo porco. Está fedido demais, está barbudo, cabeludo, estava arrebentado. Sandália tudo estourada. Coloca sandálias novas nos pés dele, deu anel, enfim, nós já ouvimos essa história várias vezes, mas para a gente recobrar, o pai faz uma festa primeiro com ele, e depois chama os amigos para fazer uma festa. É a mesma situação da dracma perdida e da ovelha perdida. Vinde, nos alegremos, eu achei a minha ovelha perdida. Você tem 1000 ovelhas, perdeu uma, está se alegrando? Porque cada um de nós importa. É festa, alegria, e o filho fica impactado com aquilo, e claro que o filho não arrega, ele vai embora, beleza, glória a Deus, aleluia, uhul, né? Estou salvo, maravilha, e desfruta do que o pai está dando para ele. E depois chega, né, aquele que quer perpetrar a culpa, que quer fazer o negócio girar do jeito que estava sendo, fazer com que o irmão fosse punido. Você pode ver que ele fala do irmão, mas ele tem uma mágoa muito grande do pai. E aí ele fala para o pai assim: esse teu filho, e quer colocar culpa no pai. O pai está feliz, o pai está alegre, o pai está festando, ele quer estragar o negócio com a culpa. Espera aí, ô pai, você está de brincadeira comigo, né? E fala tudo que ele falou, já colocou uma coisa a mais, ele gastou com as prostitutas. Jesus não fala que ele gastou irresponsavelmente. Jesus não fala de prostituta, ele que fala, porque na verdade, como eu disse, acho que isso está na cabeça dele. Dele sair, cair num bordel, e se esbaldar, só que ele não tinha coragem. Ele não era impetuoso, ele era medroso. Ah, pastor, então a pessoa tem que ser impetuosa, ela tem que pegar e ousar. Nunca o impetuoso vai ser impetuoso ou vai ousar para ele fazer coisa errada. Ele faz aquilo que ele está querendo descobrir. E nessa também descobre o erro, descobre o pecado, descobre o caminho errado. Mas o fato é que o pai estava alegre, feliz. E esse pai é bom com o filho mais novo e é bom com ele também. Ele fala um monte de coisa para ele, quer colocar culpa sobre o pai, né? Porque quando essa dinâmica se instaura, é que nem um outro negócio que eu vi, falar assim: olha o teu filho que está fazendo, olha o que o teu filho está fazendo. É só meu filho, né? Não é seu. Esse é os traços errados da tua família. Esse eu já sabia, ele está igualzinho. Você coloca isso sobre, né, a pessoa ali. Ele colocou a culpa sobre o pai bondosamente falou: meu filho, larga a mão, vamos fazer festa, né, tira essa mágoa do teu coração, esse teu irmão estava morto e reviveu, vamos nos alegrar por isso, vamos fazer festa, filho, você é meu filho, você tem tudo que é meu, é teu,
Que conversa que é essa que eu nunca te dei um cabrito? Se eu estou sendo bom para esse irmão teu, imagina para você, é o teu relacionamento comigo, vamos então, interpretar. O teu relacionamento comigo não é um relacionamento de pai com filho, é um relacionamento de servo com patrão. E nós repetimos aquela máxima, um filho, ele pode ser servo, mas um servo jamais vai se tornar um filho de ligação. O fato é que o pai fugiu do ciclo da culpa. Ele não colocou culpa sobre o filho, que tinha errado, e quando o outro que se tinha culpado por não fazer, ou um monte de coisa, e tinha mágoa do pai, e tinha, quem sabe, ressentimento contra o pai, se sentia culpado por isso também, porque parece que ele vivia meio amargo, não quer se alegrar, não quer fazer festa. Olha, quem quer fazer festa faz, Você acha que ele ia chegar para o pai dele e falar assim, pai, negócio de fazer uma festa no final de semana, vou convidar meus amigos, vou matar uns carneiros, vou matar um boi, porque vai ser bastante gente. Você acha que o pai ia falar para ele, não? Olha esse pai, ele que não tinha festa na alma dele. E eu quero afirmar nessa manhã que é essa falta de paraíso dentro de nós, essa falta de alegria, essa falta de festa dentro de nós, porque é independente da circunstância. A felicidade que Jesus nos deu foi exatamente agora e ainda não, mas nós já retornamos para o paraíso, já retornamos para a felicidade. Essa felicidade está dentro de nós, mora dentro de nós, independe das realidades. Mas se você não foge desse ciclo de culpa, você retorna para aquele momento em que Deus falou, Adão, por que você fez isso? E aí a alma não tem alegria, não tem festa, Nédio, não tem como se alegrar. Quantas pessoas a gente conhece assim? Sabe, você vai numa festa, a pessoa está lá junto com você e está chamando a atenção de todo mundo. Não sei o que, sai daí, senta aqui, para de falar isso. Sabe? Meu, dá um tempo. Relaxa, descansa. Toma uma pinga aí para você parar de ficar enchendo o saco. É impressionante, irmãos, o trabalho que Jesus fez para nós voltarmos ao paraíso dentro de nós, e nós insistimos em ficar na dinâmica da culpa. Essa dinâmica da culpa, de impingir culpa, de cobrar, de apertar, não leva à transformação, não leva à mudança de ninguém. Você lembrar os pecados do outro, o erro do outro, ou o erro atual, não leva ninguém à tomada de consciência. Existe um negócio dentro de nós chamado pecado, que faz você se revoltar mais ainda. Porque naquele momento você pensa assim, eu já estou reconhecendo que eu errei. E a pessoa ainda quer pisar no meu pescoço? Então, eu acho que nem me amar não ama. Mas eu acho que você não se arrependeu. Você quer que eu faça o quê? Que eu dê um tiro na minha cabeça? Não, eu quero que você não erre mais, então me mata, porque só se eu morrer que eu não vou errar mais. Mas se você me amar, você não vai errar. Não, eu amo você, mas eu continuo sendo humano e eu continuo errando. Mas pastor, vai ficar assim essa folia, essa bagunça? Não, porque se nós desistirmos da dinâmica da culpa, de sentir culpado, de colocar culpa nos outros, porque aquele ciclo assim, o patrão briga com o empregado, que chega em casa briga com a mulher briga com o filho chuta o cachorro fica louco e começa a fazer bagunça e roer o sofá e assim por diante, porque é uma transferência de peso, de culpa. Agora, eu não estou falando para os irmãos se sentirem culpados, amém? É no amor. Michel, é no amor hoje. Quem assistiu Tropa de Elite sabe essa frase, Eu sempre tenho uns memezinhos que eu coloco, eu trago aqui, Dá uns tiros para cima, o cara fala, gente, mas é no amor hoje. É no amor, estou dando uns tiros, mas é no amor. Porque eu não posso pregar aqui, falando sobre culpa e colocar culpa no coração dos irmãos. Não, é uma chamada de atenção. Ei, dá uma olhada como é que se funciona. Como que nós funcionamos? Vamos mudar isso? Vamos começar a mudar isso em nós, porque por que você se sente tão culpado?
por ser ou não ser, por fazer ou não fazer, por ter estado ou não ter estado. Por que você cultiva a culpa dentro de você, se aquele a quem nós, todos, e a humanidade, o universo deve, ele já falou, vocês estão quites comigo. A mulher que está sendo apedrejada, o único que podia jogar pedra nela era Jesus. Os caras estavam com a pedra na mão já. Ele falou, vocês não têm erro, então pode apedrejar ela, não tem pecado? Vocês nunca cometeram esse pecado? Cadê o cara que estava transando com ela? Aí a pessoa que vive na dinâmica da culpa, ela fala assim, mas assim é muito fácil. Tem funcionado? Será que a humanidade é melhor porque Adão falou assim, é a mulher que errou, Senhor, essa mulher que o Senhor deu para nós? Estava tudo bem enquanto tinha criado a mulher, criou a mulher e estragou. Mas vai viver sem mulher. Não é o diabo que fez a gente errar. Desde lá, a humanidade tem melhorado ou tem piorado? Para mim que tem piorado. Só a presença de Jesus, esse acolher de Jesus, esse abraçar de Jesus, essa vocação que Ele nos deu, esse retorno que Ele nos fez, tornou possível para nós voltarmos ao estado de felicidade, independente das circunstâncias, é que pode nos fazer errar menos, porque gente feliz não tem vontade de fazer o outro infeliz. Se você tem alegria na alma, se eu consigo acessar, eu entender o que é Jesus em mim, esperança da glória, eu vou abandonar esse negócio, dessa dinâmica de culpa, porque as pessoas estão num processo de transformação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, estou partindo para o encerramento já, irmãos, mas acho que vocês já pegaram a ideia, amém? Nós pensarmos sobre isso, a gente começar a meditar e a trabalhar e se observar. Eu falei primeiro da gente se sentir culpado. Você sabe que a gente se sente culpado porque os nossos pais pegaram as culpas dos avós e dos bisavós e assim vai lá para trás, e um passou para o outro, no modo de criar, no modo de observar, no modo de chamar atenção, no modo de bater, de disciplinar. Tudo está nessa coisa de transferir a culpa, porque quando, por exemplo, um filho erra, Stefano e Paula, se alguém chegar e cobrar aquele erro do filho, primeiro a gente tem vontade de matar essa pessoa, né? Se a pessoa está brava com o filho da gente, mas depois a gente se sente falho na educação. E se o filho tem 18, 20, 22, né? Você imagina, por que aquelas mãezinhas ficam lá na porta do presídio e a gente fala assim, larga para lá, deixa morrer, você é um vagabundo, bandido, para que está lá, né, levando comidinha, marmitinha? Porque elas se sentem culpadas pelos filhos estarem lá. Por mais que elas não queiram ficar com essa culpa. Aonde que eu falhei na tua educação? Aonde que eu falhei na disciplina, no criar você? E às vezes quando é pequenininho, a gente já tem isso dentro de nós, que já foi transferido pelo pai, que já foi transferido pelo avô, enfim, já entenderam? A gente vai e coloca toda essa carga no filho, na hora de bater, na hora de corrigir, na hora de falar, e falar é pior do que sentada, né? Um pai que chega para o filho e fala, você é imprestável, não sei para que você veio no mundo, você só me dá trabalho, você é uma desgraça na minha vida. Tem gente que fala isso, para criança de 5 anos, 6 anos, até menos, sabe, coloca toda essa energia negativa, essa podridão em cima de uma criança. Pode, gente, não pode, porque ele também vai pegar isso e depois vai jogar em cima de outro, dos filhos dele. Ou vai ser essa pessoa infeliz, vai ser essa pessoa que não consegue, mesmo que tenha Jesus. Aí a resposta, né? Mas você não é crente, você não tem Jesus? Demos Chakari escreveu o livro O Povo Mais Feliz da Terra, que é o fundador da DONEP, Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno, fazendeiro riquíssimo. Que povo mais feliz da terra?
Se a gente vive se culpando e se vigiando para não errar, e esse peso, e olha, irmãos, quem é perfeccionista piorou, porque um traço do melancólico e do colérico, que é esses temperamentos, um dos traços é perfeccionismo, do melancólico é mais ainda, ele não aceita errar, sofre quando erra, ele tem vontade de se matar quando erra, só não se mata porque ele fica chorando ali pelo erro dele, é pior ainda, é pior para essa pessoa. Esse texto de Paulo de 2 Coríntios 3, eu quero ler o texto inteiro para vocês entenderem onde que nós estamos então, para onde que Paulo procurou transportar eles, né? Que estágio que Paulo tentou colocar eles. Gente, acordem, vejam que nós já estamos numa nova aliança, nós estamos numa coisa que já foi conquistada para nós. Ele diz assim: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da cobrança, do estatuto, dos regulamentos, da pressão pelo não faça, não pode, não, mas de quem? O que o texto fala? Do Espírito. Está acompanhando aí? 2 Coríntios 3, eu estou lendo a partir do 6, tá? Pois a letra mata, mas o Espírito vive. Que letra que ele está falando aqui? Você vai ver mais para frente qual letra que ele está falando. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. É os 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés. A letra, está falando dessa letra, a letra mata, porque a lei é assim, sed lex dura lex. É dura. Se ela flexibilizar, ela deixa de ser lei, que é o que estão fazendo hoje no STF, né? Essa aqui vale para você, mas não vale para o outro. Se flexibiliza, interpreta. Para os meus amigos, a gente libera. Para os inimigos, cadeia. A letra, os 10 mandamentos, não tem isso. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não roubarás, é não. Tem 4 propositivo e 6 negativo. Mas tem que cumprir. E ela não fala por que você tem que cumprir. Ela não explica como que você tem que cumprir. Ela só fala que está ali. Por isso que ele fala que a letra mata. E tinha as mortes por apedrejamento, uma série de coisas que eles tinham que ser banidos, sofria, né? Então, esse ministério, chama de ministério que trouxe a morte. Tem igrejas que ainda estão na lei, mas eles estão matando o povo cada domingo que eles estão ministrando. Você sai pesado. Tem uma irmã minha que eu mandei umas mensagens do Joseph Prince para ela, e ela era da Igreja Universal. E de repente a graça entrou nela, e ela começou a escutar as mensagens. Ele falou assim: eu não consigo mais ouvir isso. A letra da lei, né? Levando, tem que fazer sacrifício, você tem que fazer, mas o que eu tenho que fazer mais? É um ministério, eles ainda estão, e tem glória, está escrito aqui: veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que essa glória fosse se apagando, desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Gente, nós estamos na nova aliança. O ministério que nós estamos, que é o ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, é muito mais glorioso que o do ministério da lei. O ministério da condenação, o ministério de colocar culpa nas pessoas, de carregar culpas. Nós não conseguimos carregar, nós transferimos. A gente fica amargo e amarga a vida dos outros, e com um sorriso nos lábios ainda. E engana o outro achando que, mas você é uma pessoa muito legal, essa pessoa é legal e tal. Não, está com a alma suja, a alma contaminada. Está rindo aqui, mas o coração não está em festa, não está alegre, ainda que tenha Jesus. É muito mais glorioso. Se esse era glorioso, o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz. Qual que é a palavrinha mágica aí? Ou palavrinha maravilhosa? Produz o quê? Justificação.
que é justificação? É você ser declarado sem culpa, sem pecado. Nós estamos nesse ministério. Não tem como a gente pegar o ministério que já passou da velha aliança, misturar com o ministério novo, e de vez em quando a gente é gracioso, de vez em quando a gente quer matar. Não tem como a gente fazer isso. Esse ministério produz justificação. Será que nós aceitamos essa justificação? Ou ainda nós resistimos? Eu entendi que a gente tem resistido ao ministério da justificação e a graça sobre nós, porque a gente vive melhor se sentindo culpado, porque tipo assim, é uma força para a gente mudar. A gente até chega e fala assim, escuta, se eu estou errando alguma coisa, me fala. Fala para mim, Juliano, onde é que eu estou errando? Eu quero saber, que é nada. Não, eu quero sim, eu quero melhorar, eu quero me transformar. Fala para mim onde que eu estou errando. Quando vem abordoado, se tem vontade de dar outra abordoada. A gente não gosta desse ministério. Ela é linda mesmo, né, irmão? Vocês estão olhando para ela? É linda e maravilhosa. Mas olha para cá, deixa ela lá. Deixa que os pais cuidem dela. Olha aqui, não perde, porque isso aqui é de Jesus para você, ó. É palavra de Deus para o teu coração. Essa dinâmica tem que acabar na nossa vida. E aqui, ele está falando o que acontece. Se eu aceitar, se eu entender, se eu pegar essa justificação, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória. Escuta, o ministério da lei não tem mais glória. O ministério dos regulamentos, dos mandamentos, das cobranças, não tem mais glória. Tem um ministério melhor. Ok? E o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, explicativo, visto que temos tal esperança, é esperança, é fé, não é uma coisa concreta, você crê certo, aí você vive corretamente. Se você acreditar que você pode se livrar dessa dinâmica de culpa, e principalmente da culpa neurótica, porque a culpa é uma coisa que faz parte do nosso ser, certo? Até a gente ir para a eternidade, ainda vai sentir. A questão é o peso da culpa, é a neurose em relação à culpa, é você cultivar a culpa e você também viver colocando culpa nas costas dos outros. E culpa por quê? Porque o outro errou. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O Moisés ficava com o rosto brilhante, daí ele colocava um tipo de um lenço, né? Eles cobrem a cabeça até hoje. Quando estão na sinagoga, eles geralmente, que são mais tradicionais, pegam o talite, coloca na cabeça, lembrando o que Moisés fazia. Mas por que Moisés cobriu o rosto? Porque na hora era brilhante, de repente desvanecia. Eles iam entender o quê? Saiu a glória de Moisés. Perdeu. Ele perdeu o brilho de Cristo sobre ele. Ele não tem mais autoridade. Certo? Então Moisés cobriu o rosto. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Isso é um véu da alma, é um véu da mente também, não é só o véu físico, né? Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, sem máscaras, sem fingimento, sem dissimulações, mostrando a nossa verdadeira face. Porque qual que é a questão? A gente se sente culpado? Estou falando primeiro essa parte, já vou encerrar falando a parte da gente colocar a culpa nos outros. A gente se sente culpado? Então o que acontece? A gente coloca um véu sobre a gente para que os outros não vejam o estado de não alegria, de não felicidade, de não realização, de não paraíso que está dentro da gente. E aí o outro embarca e se ferra.
Mas ele está dizendo aqui, ó, e todos nós com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Nós viemos aqui nos reunir juntos, não é para contemplar a condenação, e sentir peso, né, e choro, e meu Deus, porque irmão, já vi gente rolando no chão gritando, me perdoa Senhor, me perdoa. Era só aquele momento, depois ficou a mesma coisa. Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que coisa maravilhosa, gente. É a culpa e a condenação que faz a pessoa mudar? Não, é contemplar a face de Cristo, a glória de Cristo, o que Ele fez por nós na cruz, as músicas que vocês cantaram hoje. Eu sou quem Ele diz que eu sou, não é o que os outros dizem. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. É contemplando Ele. E o que vai acontecendo? Eu vou sendo transformado de glória em glória, porque Ele não põe peso. Ele é esse Pai que abraça, que traz para si, que por mais que nós achamos que isso é muito moleza, muito fácil, é o jeito de Deus tratar os seus filhos. Agora, como que nós vamos conciliar um texto que fala assim, que Deus não tem inocente por culpado, nem o culpado por inocente? Que é a lei. Deus não passou a mão em cima do nosso pecado. Ah, tadinho do filho pródigo, ele erra mesmo, né? Mas é meu filho, eu amo. Alguém pagou pelos nossos erros. Alguém foi punido no nosso lugar. Alguém foi dilacerado no nosso lugar. Alguém verteu toda a sua vida, todo o seu sangue em nosso lugar. Foi castigado, foi demolido, foi cuspido, foi zombado, foi desprezado, traído, negado. Alguém assumiu isso por nós, porque era tudo para nós. E Ele pegou o pecado de toda a humanidade, colocou no seu Filho, e toda a bondade do seu Filho transferiu para nós. A saúde, a santidade dele veio para nós, ainda que nós sejamos falhos. E eu não tenho direito de apertar você e de te colocar no chão. Você não tem esse direito de fazer com ninguém. Você não tem esse direito. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Todos somos pecadores e ainda falhos. Se não pecamos de fato, nós pecamos no nosso coração, porque Jesus disse que do coração procede essas coisas. Sabe quando você pensa nisso, um sentimento de perdão vai invadindo você, e vai tomando conta de você, se você tem consciência. Alguém pagou pelos nossos erros, não foi de graça, nós recebemos a graça, mas não foi de graça. E quando eu não recebo essa graça e fico nessa dinâmica da culpa, sabe, querendo me aperfeiçoar por mim mesmo, querendo ser a pessoa certinha, de nunca erra, esse dia eu estava na casa de um amigo, ajudando ele a pintar uma parede, e estava lá, né, naquela parte de colocar um reboco ainda naqueles buracos, né, porque a parede tinha umedecido, é uma parede pequena. Aliás, irmãos, eu sou pintor, isso fui eu que pintei, tá? Quiser me contratar, eu já ganhei um dinheiro a mais. Mas ele é melancólico, ele é perfeccionista, e ele estava lá e lixou a parede, amassou a parede. Essa parte eu não estava, né, porque eu só ajudei ele a fazer o começo da preparação. E ele falou, não, pastor, pode deixar que eu vou lidar aqui, né? E vai, mexe, daqui a pouco ele falou, isso aqui eu vou passar acho que eu vou passar uma textura, não, grafiato, ele falou que ia pôr. Aí depois desistiu, ele fez um mix de cores, né, para aquela parede ficar uma parede de fundo. E aí ele pintou tudinho. Aí tinha uns negocinhos ali no canto, sabe, que a umidade pegou e a tinta não entrou, e ficou aquele negócio assim, né, depois secou, então mas ficou uma falha. Daí ele mandou a foto para mim, falou, aí pastor, como é que ficou? Mas eu vou tirar tudo isso aqui e vou pintar de novo. Daí eu falei, vai pintar de novo? E a mulher já estava buzina com ele, porque a casa inteira estava, né, aquele jeito, quando você vai pintar com móvel dentro da casa. Aí eu falei, não cara, deixa assim. Não vou deixar não. Não, deixa a casa, né, livre, monta o quarto aí, tua mãe vai chegar no final de semana, e a mãe dele fica lá na casa deles.
Não, eu vou tirar tudo, vou raspar tudo e vou pintar de novo. Eu falei assim, deixa, para você lembrar que você é falho. Você não, porque era pouquinha coisa, sabe? Deixa, você precisa disso, para você lembrar que você é falho. E aí a gente estava falando no telefone essa hora, ele deu risada, falou, pastor, eu vou deixar, é verdade. Eu tenho que parar com essa coisa de perfeccionismo, porque isso só me esmaga, só me faz sofrer. Mas sabe como é que a maioria das pessoas escuta essa história que eu estou falando agora? Né? Então agora eu vou ser relaxado? É pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser? Posso pecar? Por que a gente leva para esse lado? É uma questão de estar sendo ministrado, sendo transformado. Então eu preciso abrir mão desse negócio de ficar me cobrando. E eu preciso também abrir mão dessa dinâmica de ficar colocando culpa nos outros. Porque o mundo não fica melhor com isso. Só o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo é que faz com que nós sejamos transformados dia após dia. A gente é mudado no amor. Não é no chicote. E nem precisamos ser chicoteados. O nosso Deus, Ele nos corrige. Ele não nos castiga. Essa ideia de um Deus castigador é errada. Ele castigou o seu Filho no nosso lugar. Porque o peso do pecado não é o peso de um errinho. É pecado. Pecado é brabo. Agora, o que Ele fez não pode ser desprezado por nós. Porque tem muito valor. Ele está dizendo, gente, vamos trocar esse negócio, a gente está na nova aliança, a gente recebeu um ministério, é o ministério do Espírito, é mais glorioso, vamos aceitar essa outra dinâmica, que é a dinâmica de nós contemplarmos a sua face, a sua pessoa, os seus feitos, os seus atos. E eu escutando um pastor, às vezes eu falo para os irmãos, né, ele falou assim, quando você for orar, não fale de você, não fale dos teus problemas, não fale dos teus pecados em primeiro lugar para Deus. Comece a falar do Filho de Deus que é glorioso, o meu amado é o mais belo entre os milhares. A gente canta isso para gravar, né? O meu amado é santo, o meu amado é perfeito, o meu amado é bondoso. Quando ele é servo, ele não é subserviente. Quando ele é forte, ele não é destruidor. Quando ele se apresenta como leão, ele ainda continua sendo cordeiro. É esse Jesus que nós servimos, é esse Jesus que nós estamos procurando nos tornar a partir de contemplá-lo, não de querer fazer tudo certo para ser igual a ele. Isso é presunção maluca. Seguir a filosofia de Cristo, eu vou ser uma pessoa que sempre ama, é presunção, é o amor dele que faz eu amá-lo, e é o amor dele que está em mim que faz eu conseguir amar você, porque eu mesmo não tenho como fazer isso. É só a gente se entregar, mas para entregar, a gente tem que abrir mão da dinâmica da culpa. Não funciona. Consciência, sabe? Consciência das coisas, claro que nós temos que ter, mas não pode beirar a culpa neurótica. Amém, irmãos? O que você acha? Você aceita você, a partir de hoje, começar a se examinar, ver se você não está nessa dinâmica? Você vê durante o dia. E você sabe que o diabo usa pessoas para colocar culpa na nossa cabeça. Ou para lembrar das nossas culpas. Aí você tem que citar Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus transforma muito mais do que essa dinâmica maluca que a gente já se envolveu. A gente entrou nela porque a gente entrou nesse mundo e é assim que funciona o negócio. Assim caminha a humanidade. Mas Cristo nos traz luz. Ele nos leva a ver que a letra mata e o Espírito vivifica. Deus é Espírito e onde é o Espírito há liberdade. Coisa melhor que tem você se sentir livre. No começo a gente não sabe lidar muito com isso, sabe? Porque a liberdade, ela traz peso de responsabilidade. Mas a gente vai aprendendo a lidar com ela. E no constrangimento do amor, a gente vai ser transformado de glória em glória. Amém? Feche os olhos um pouquinho. Escuta a minha voz, eu quero que você concentre numa coisa.
no começo do dia, amanhã, segunda-feira, você vai poder começar diferente a segunda-feira, porque talvez você acorda já se sentindo culpado porque dormiu tarde e se sentindo culpado porque você se atrasou. Aí você começa a lembrar da cobrança do teu chefe. Se ele não for muito humano, ele vai te apertar de um jeito que você já fica com aquele peso. Aí quem sabe você teve o privilégio de tomar o café com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos. Aí você já está nervoso, nervosa, e já transfere essa culpa para eles. Eu quero então que você quebre esse ciclo. Você que está em casa, é um exercício. Quebre esse ciclo da culpa. Primeiro acorde e dê glória a Deus, porque não há condenação sobre você. Você está no ministério do Espírito, onde há liberdade, você tem paz. Paz, é a paz que vai transformar você e a tua casa e a tua vida. Sentir essa alegria, essa festa, como eu disse no começo, esse paraíso dentro de você, que vai fazer com que você esteja bem. E você ser paraíso na vida do outro. Não ficar neurótico o tempo todo, preocupado com a tua falha e preocupado com o que está falhando com você, querendo ser Deus da vida da pessoa. Deixa Deus mexer, trabalhar, moldar, porque Ele faz isso com amor. Você vai ver que no final do dia, você vai se sentir muito mais leve, vai chegar em casa, e você vai poder se alegrar, ou você trocar essa alegria com as pessoas que estão perto de você. Quantos aqui, quem sabe, tem um cachorro, né, que está lá te esperando quando você chega, e ele vem todo feliz, e pula em você, e lambe, e ele não tem culpa, ele não vive essa dinâmica da culpa. Claro, é um animal, e nem quero que você seja como um cachorrinho, os seus filhos, mas você se livrar dessa dinâmica, para você se sentir mais leve, você poder abraçar, você poder se alegrar com quem está perto de você, né? Nós estamos sendo privados de abraçar as pessoas agora por causa do cuidado, mas como é bom um abraço, né? Você pode abraçar com palavras. Se livra disso. Jesus já passou, já pagou, já levou as tuas culpas. Para de carregar isso, e também, se for possível, o melhor, mais importante ainda, para de jogar culpa nas costas dos outros. Deixa Deus trabalhar com a outra pessoa. Você não é Deus na vida dele. Você não é o Espírito Santo. Você não vai conseguir nada com isso. Se você orar e pedir que Deus faça ele, faça ela enxergar, teu filho, teu pai, tua mãe, teu patrão, teu amigo, Ele vai fazer, porque Ele é bom. Obrigado, Deus, porque o Senhor fez um trabalho tremendo para tirar esse peso do pecado de sobre os nossos ombros, do erro, da falha, da imperfeição. E nós vivemos num mundo, Senhor, de tanta cobrança, por um lado, no outro lado, pessoas vivendo de qualquer jeito e se justificando a si mesmos, o que causa o inverso, nenhuma coisa nem outra, Senhor, mas nós recebemos a graça maravilhosa que está sobre nós. Nós aqui que fazemos parte dessa nova aliança, nós aqui que fazemos parte desse novo tempo que o Senhor nos deu, nós aceitarmos a forma do Senhor fazer as coisas e abandonarmos a forma do mundo. Há um sistema nesse mundo que é esse sistema do ciclo da culpa que eu falei hoje, Senhor. Eu observo isso e vejo que não está transformando ninguém, porque nós nos recusamos também com filhos teus a deixar que a festa entre dentro de nós, Senhor. O Senhor nos recebe de braços abertos todos os dias. O Senhor faz uma festa. O Cordeiro Imaculado já foi morto e nós o comemos para sentirmos vida dentro de nós, como vamos ceiar agora. Nós nos recusamos a viver essa festa, Senhor, porque temos medo do paraíso, medo da festa, medo da felicidade, medo da alegria.
nós queremos continuar nessa dinâmica maldita que já foi vencida pelo Senhor. Nos ajuda, Senhor, conscientiza a minha vida, a cada um de nós aqui, os irmãos que estão em casa, que nós possamos ser transformados pela Tua glória, cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você que está em casa, que não rendeu a sua vida ainda a esse Jesus maravilhoso, faça isso, entra no seu quarto, ora, diga: Senhor, eu entrego minha vida ao Teu senhorio, eu quero ter o Senhor como o mestre da minha vida, o meu salvador em primeiro lugar, e depois o meu guia e instrutor, porque eu recebo a Tua salvação, eu recebo que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Faça essa oração e imediatamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo virão morar dentro de você, porque você reconhece o senhorio de Jesus. Amém, irmãos?